Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos continuando falando sobre igreja perseguida, sobre missões transculturais, sobre os países, as nações onde mais se persegue o cristianismo. Iniciemos essa série falando de alguns números sobre a realidade do cristianismo no mundo, sobre a necessidade da pregação do evangelho, trazemos alguns dados, alguns diagnósticos, e esses dias estamos falando sobre os lugares, os países que mais se persegue o cristão. Falamos sobre Coreia do Norte, falamos sobre um pouco do Afeganistão, falamos também sobre Somália, um pouco de Índia e de Nigéria. E eu quero continuar falando de algum desses países, de alguma dessas nações. Olha, meu irmão, não sei se você sabe, mas recentemente saiu um dado através de Portas Abertas que mais de 300 milhões e 60 mil pessoas sofrem por perseguição devido à sua fé ao cristianismo. Mais de 300 milhões de crentes em Jesus sofrem. Esses 300 milhões está incluído católicos e protestantes. É todos aqueles que têm a sua fé confessada ao cristianismo. Então, recentemente, o Ministério Portas Abertas, que é o ministério mais ativo, trazendo mais eficaz esses números, esses dados sobre a realidade da igreja perseguida no mundo, a realidade de missões transculturais, mas nesse aspecto de perseguição ao cristianismo, trouxe esse número. Mais de 300 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por causa da sua fé. Em cada 7 cristãos no mundo, um sofre perseguição. Mas tem países, tem nações que é mais ainda. Por exemplo, na Nigéria, em cada 5 cristãos, 4 sofrem perseguição. Então, essa é a realidade. Às vezes nós aqui no nosso conforto, às vezes na nossa igreja, estamos nesse metro quadrado, achando que o cristianismo é só isso, que a nossa fé é só isso, que Deus está limitado ali, mas existe uma igreja que nesse exato momento está sofrendo por causa do cristianismo, sofrendo porque confessou o nome do Senhor Jesus como Senhor Salvador, sofrendo porque tem a Bíblia Sagrada como verdade para a sua vida. Nesse exato momento tem irmãs em Cristo, mulheres, jovens, meninas sendo abusadas sexualmente em países como o Iraque, em países como Afeganistão, própria Somália, própria Índia, tem sido abusadas as irmãs em Cristo Jesus por causa da sua fé. Muitas vezes os seus esposos já foram assassinados, os seus filhos, os seus parentes, por isso elas ficaram sujeitas ao escravo da sexualidade. E muitos irmãos nesses momentos, principalmente na Coreia do Norte, estão sofrendo por escravidão, estão condenados a trabalhar por causa da sua fé. Como eu falei recentemente, a Coreia do Norte é um dos países onde mais se persegue cristão, onde mais se persegue a igreja. Lá, como eu disse para você, é um país comunista. Lá o budismo é a religião, também tem muitos ateus. Então, o cristianismo lá é inimigo do Estado, é inimigo do governo. Então, muitos outros países, Somália não tem conversa. Somália descobriu que você é cristão, descobriu que a sua fé em Jesus é morto. Tem países que não morre só aquela pessoa, não é assassinado só aquela pessoa, mas toda a sua família. Por isso que é bem comum em alguns países árabes, em alguns países islâmicos, a família entregar o seu próprio parente para que ela mesma também não seja morta. E a própria família entender que ela se tornou inimiga da família porque está adorando a outro Deus. Então, essa é a realidade da igreja, essa é a realidade da igreja perseguida. No texto de Mateus 5,10, Jesus já advertiu, Jesus trouxe luz sobre isso.
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mateus 5,10 e Mateus 5,11 também complementa falando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriais e perseguição e mentindo disseste todo mal contra vós por minha causa. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que sofrem injustiça, que sofrem perseguição por minha causa. Então, vamos estar orando pela igreja perseguida, vamos estar orando pelos nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo nesse exato momento perseguições do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero também trazer para vocês outras nações, outros países que também perseguem de maneira radical perseguem a igreja do Senhor Jesus. Países como Somália, como eu falei para vocês. Hoje a Nigéria é um dos países onde mais se persegue. A própria Índia também, de maneira radical. Nós temos uma lista de 50 países, mas os 10 primeiros eles perseguem de maneira radical. E como já falei, a Coreia do Norte é uma das nações onde mais se persegue os cristãos. Amém? Então vamos estar conosco aqui, entendendo melhor sobre essa perseguição da igreja, entendendo melhor sobre a realidade do cristianismo fora. Nessa lista de 50 países, 2 países da América do Sul, da América Central foram entrados, um da América Central e um da América do Sul, na Colômbia. A Colômbia é um país denominado como cristão, mas é um país que se persegue muito o cristianismo ali, por causa das gangues, por causa dos quartéis, por causa das leis que não tem justiça ali naquela nação da Colômbia. Então, aqui na América do Sul, a Colômbia é um dos países onde mais se persegue cristão, por incrível que pareça. Recentemente, Nicarágua entrou nessa lista aí dos 50 países, por aqui Daniel Ortega, que é o presidente atual, que estão denominando ele como um ditador. Realmente, ele tem perseguido a igreja, somente a igreja católica lá, tem expulsado padre, freira, fechando as igrejas, tem entendido que eles têm se tornado inimigo do Estado, a igreja católica e o cristianismo em geral. Então, recentemente surgiu a igreja aqui na América Central, a Nicarágua, e aqui na América do Sul, a Colômbia está na lista desses 50 países onde mais se persegue cristão. Amém? Então, amanhã eu vou estar encerrando sobre alguns outros países. Eu estou dando aqui, estou resumindo, porque são uma lista de mais de 50 países. Eu estou resumindo aqueles onde mais se persegue, e hoje eu trouxe esses 2 que são os mais próximos do Brasil. Mas eu posso dizer para você, se a gente desmiuçar mais, nós temos mais relatos ainda de cristãos sendo perseguidos, tanto na América Central como na América do Sul. O México também é um país cristão, um país católico, mas lá devido aos quartéis, assim como Colômbia, devido às gangues, às facções, Aqui a gente usa o termo facções, mas lá são quartéis, lá também se persegue cristão. Mas recentemente Nicarágua ficou nessa lista dos 50 e também Colômbia. Amém? Pois graça e paz, continua conosco, que amanhã eu vou estar encerrando essa série de países para a gente iniciar as nações, os lugares onde se precisa da pregação do Evangelho, na tradução de Bíblia, na língua local, no enviar a palavra de Deus. Então eu vou trazer um pouco desses números. São 2 semanas que estamos falando sobre a necessidade da pregação do Evangelho nesses países onde se persegue cristão, falando um pouco, trazendo histórias e fatos de algumas pessoas que viveram essa realidade. Como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer um missionário que estava em Somália e ele trouxe para nós um relato que é surpreendente. Amém? Graças e paz, até amanhã, em nome de Jesus. Jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho.